Jesus é tremendo, gente. Sabe quando a palavra se abre, né? Eu estava ouvindo um pouquinho da mensagem do missionário agora no culto, da sede que passa lá na sede, tem a nossa TV ali. Inclusive, quem não tiver a nossa TV deveria colocar. E ali, estava ouvindo, que é assim que você edifica, é muito gostoso. E ele citou uma palavrinha, aquilo se abriu de tal forma no meu coração, assim, que... Sabe quando queima, no bom sentido da expressão? É um calor bom, né, gente? Não é um calor ruim, não. E abriu o entendimento todo aí. Deus falou de forma muito explícita, muito direta comigo para ensinar. Tão rápido assim? Tem dias que é assim mesmo, né? Nós temos que ajudar. Todos quantos Deus nos dá acesso. Temos ou não temos que fazer o bem para as pessoas? Temos. Então, vou pedir para colocar aí. Ajuda sem se contaminar. Porque esse é um cuidado que nós temos que ter. Às vezes nós queremos ajudar e acabamos nos contaminando. E não é isso que Deus quer. Ele quer que você ajude, mas não se contamine. Então, coloque aí. Ajude ou ajuda, como fica aí melhor a frase, para todo mundo ficar no coração essa frase. Vocês devem ajudar, mas não devem se contaminar. Tá bom? Para isso, primeiro, vou usar até o versículo base que ele citou, que gerou esse entendimento para mim. Salmo 68. Por que eu falei Isaías? Salmo 68, versículo 11. Algumas vezes nós temos esse tipo de boa intenção, ajudar. Só que muitas vezes a gente não percebe que nesse tentar ajudar, a gente se contamina. E é coisa séria, né, gente? Você vai entender o que é. Pela palavra de hoje, você vai entender de forma bem aberta, tá? O Senhor deu o que, gente? A palavra. Tudo que a gente precisa sempre é dela. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Deus nos dá a palavra ou não? Com qual objetivo? Grande era o exército para anunciar. Então nós temos palavra, vocês recebem, eu recebo, nós recebemos inúmeras delas, com uma das intenções grandiosas, que é anunciá-las. E aí a Bíblia deixa bem claro, boas novas, estamos falando do Evangelho, certo? Não as más novas, senão não seria o Evangelho. Tudo que Deus dá é bom. Todo mundo concorda ou não? Agora, a maneira que a gente passa ou a maneira como que a gente age pode ser distorcida, e isso não pode acontecer. Então, Deus deu a palavra ao seu exército. Deus deu a palavra a mim e a vocês. Para nós fazermos o quê? Anunciar as boas novas. Só que nós temos que ter esse tipo de sensibilidade, vou usar esse termo, esse limite. O muro, tenho falado um pouco sobre isso, só por cima, né, comentado. O limite. Aquele que romper o muro, o livro de Eclesiastes fala, a cobra o morderá. Então nós temos o muro. Não posso rompê-lo, né, gente? Eu tenho a palavra, então não posso romper o muro. Mesmo tendo a boa intenção de anunciar a boa nova, eu não posso romper o muro. Eu tenho um limite. A palavra é o limite. Não tem esse outro argumento. Né? Quando alguns falam, até mesmo, até alguns podem dizer, não sei se vocês já ouviram esse jargão, mas as pessoas falam assim, irmão, o céu é o seu limite, né? Já ouviu alguém falar isso mais ou menos? Não, não é. A Bíblia não tem nenhum momento que fala que o céu é o limite, o céu é o alvo. O limite é a palavra. As pessoas que simplesmente focam como o céu é o limite, eles ultrapassam até a própria palavra para isso. Não, o limite é o que Deus deixou aqui para nós, pessoal. Nós temos o ID, só que nós temos o ID sobre a sua palavra, não sobre qualquer coisa que a gente acha. Então nós temos um limite. A palavra de Deus é o nosso limite. O céu é o nosso alvo. Para nós irmos para o céu, temos que obedecer. Aquela coisa toda. Então, olhando para isto, né, olhando para a boa nova, ou para essa chamada de Deus para nós de forma positiva, povo de Deus, Ele deu a palavra para você anunciá-la. E às vezes vai anunciar para alguém que não é bom. Não está sendo bom. Pode se tornar. E esse, por não ser bom, então você deve anunciar, mas não pode se contaminar. E aí eu vou pegar uma base bíblica para explicar isso, entender até pela lei dos tempos antigos, que é 2 Reis, capítulo 5. Muitos aqui conhecem, né, a história de Naamã. Mas não é nem o Naamã dessa vez, não. Vai ter o Naamã ali porque está na história, não tem como tirar ele, né? Nós vamos falar do Eliseu. Um profeta que admiro desde sempre. O Eliseu. A forma como que Eliseu agiu, às vezes é muito julgada.
até de forma positiva por alguns e negativa por outros. Só que olhando na Bíblia, vocês como nós, na verdade, num todo, como Eliseu também foi chamado por Deus, capacitado para uma obra, cada um na sua, na área que Deus ele põe você, coloca e tudo mais. Ele também recebeu palavras, Ele sabia do que tinha, sabia do que não tinha, sabia do que podia, sabia do que não podia. E ali no 2 Reis, capítulo 5, ajude, sim, mas não se contamine, tá? Eu não sei qual a área que Deus vai chamar a sua atenção, não. Porque algumas vezes a gente quer ajudar e acaba sem perceber ferindo essa palavra, ultrapassando o limite. E acaba atrapalhando um pouco do que Deus quer. Não digo porque ninguém atrapalha Deus, gente? Se Ele quiser agir, ninguém impede. Mas assim, do que Deus tem para nós, para você, da forma como pode. E às vezes a gente tropeça nisso. Não contamino também, não condeno na verdade, porém, é um cuidado, Vamos lá. Livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, povo de Deus: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era varão, homem valoroso, porém, todo mundo sabe, leproso. Ele tinha uma doença, ele adquiriu essa doença. Pode ser por inúmeros motivos, daquele tempo. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela falou sobre Eliseu. Então, entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando-te esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, é uma forma de protesto, e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Ele achou que era uma armadilha. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou o que, gente? Um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás como? Purificado. E aqui que eu queria já chegar e começar a trazer a interpretação. Pessoal, quantas são as vezes que nós olhamos falando assim: olha, nem Eliseu foi e deu atenção a esse homem. Muitas vezes nós usamos somente a compreensão de falar o quê? Olha, ele não foi lá porque Naamã ele tinha que ser quebrantado. Naamã era um homem orgulhoso, a gente usa muito essa expressão. Eu não vou falar que ele não tinha um pouco de orgulho, mas já tinha vencido parte dele indo até lá, Muitos dentro do próprio Israel não fizeram o que Naamã fez, protegendo um pouquinho Naamã na fama dele. Ele era um homem valoroso, isso não mudava o fato. Deus usou ele para dar liberdade ao exército da Síria. Bom, tudo isso. Mas muitos usam essa forma de interpretação. Olha, o Naamã foi até lá e aí o Eliseu mandou um mensageiro. Por que o Eliseu não desceu pessoalmente para fazer? Aí que eu quero que você entenda. Ajude, gente. Eles colocaram aí, mas não se contamine. Para quem não sabe, a maioria deve saber, se tem um pouquinho do que era do antigo. Você está perto de um leproso, era contra a lei. Era contra a lei de Moisés, que naquele tempo estava em evidência. E nós temos um homem chamado Eliseu, que não podia ficar mal diante das pessoas, senão as pessoas não chegariam diante dele. Como que eu posso ajudar alguém a ponto de perder
a condição de ajudar os outros. Então eu tenho que tomar um cuidado. Eu devo ajudar, mas eu não posso me contaminar. O Eliseu, ele não estava fazendo nada além a mais do que o próprio Deus tinha pedido para ele fazer. Ele não podia, naquele momento, estar diante de um homem leproso e tocá-lo de alguma forma. E é isso que o Naamã questionou. Só que ele tinha que respeitar, antes de respeitar a saúde daquele rapaz, daquele soldado, daquele chefe, que é o Naamã, ele tinha que respeitar a Deus, né, gente? Quem quer ser usado por Deus e ver Deus de forma muito grande fazer uma grande obra na vida de vocês e através de vocês? Gente, então não deixa a palavra de lado para você querer fazer o que você acha certo. Tem que fazer o que é certo de acordo com a palavra. Ajude, mas não se contamine. Muitas são as pessoas que não estão entendendo e acabam ferindo até mesmo a dignidade de um cristão, hoje em dia, chamando assim, para justificar erros ou acertos, dependente que seja. O Naamã nada mais, quando eu comecei a pensar dessa forma, e quando despertou em mim esse entendimento, não tinha prestado atenção nesse detalhe. Ele não pediu para o mensageiro dele ir de qualquer forma. Ele pediu para o mensageiro ir e dar uma palavra. E aí começou um questionamento interno dentro de Naamã. E é o que eu quero ensinar, o que nós precisamos aprender juntos, pessoal. Não é só para agora, nós agora aqui, mas através de nós. Do que Deus quer que você faça, faça sim. Ajude, mas não se contamine, não entre em um local ou algo que Deus, o Senhor, não vai estar te aprovando, ainda que seja bem intencionado. Deus deu a sua palavra para a gente anunciar a boa nova, então vamos fazer isso. Mas não precisa se contaminar, se manchar por isso. Olha o versículo seguinte, a história continua. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, olha o que ele dizia com ele. Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus. E aí o que ele falou aqui, ó, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Mas olhando a lei de Moisés, que eles eram muito rígidos em cumprir, que durou até os tempos de Cristo, você acha que o Eliseu passaria a mão na lepra dele? Para isso ele teria que desrespeitar o quê? A palavra, gente. Só que era isso que o Naamã queria. Já ouviu aquele tipo de pessoa que chega assim e começa a dar alguns conselhos para você que às vezes diminui a palavra de Deus quando se fala de obediência? Sabe esse cuidado que às vezes a gente não deixa em evidência? É o famoso, os fins justificam os meios? Não sei se alguém já caiu nessa, mas às vezes a gente cai. Gente, ajude. Eu não sei quantas são as pessoas que Deus está colocando para você. Mas não fira a palavra para tentar ajudar. Não adianta a gente mentir com a intenção de ajudar. Mas a intenção, pastor, final é boa. Mas não adianta a gente colocar a mão na lepra para curar o leproso. A gente tem que falar para ele. O Eliseu, eu consigo entender o que o Eliseu pensou. Ele não era uma pessoa egocêntrica que não quis descer para falar com o leproso. Ele não podia manchar quem ele era, porque ele não dependia, não era só o Naamã que precisava dele, era Israel inteiro. E ele envia então o seu servo Geazi para dar um recado. E ele disse, olha, meu senhor falou isso, isso e isso. Para quem sabe, todos os leprosos nos tempos de Israel, gente, tinham que ficar retirados, eles eram tratados como ninguém. Não é porque o cidadão era só um chefe, só que ainda de outro que era estrangeiro, que ele também teria algum tipo de liberdade. Aí eu observo e vejo o cuidado do Eliseu, que faz ele ser mais excelente ainda quando se fala naquilo de obedecer. E Deus honrou a palavra dele. Deus vai honrar o quê, pessoal? O que eu acho ou o que Deus ele próprio fala para que eu repasse? O que é que Deus vai honrar? Deus então envia a sua palavra para que nós anunciemos as boas novas. É esse cuidado. Vamos ganhar todo mundo para Jesus ou não? Sem se contaminar. Uma vez eu vi um rapaz, isso aí faz tempo já, e ele estava falando com um outro, não lembro quem que é o outro, não lembro mesmo, bem de longe assim, dando aprovações à atitude daquele rapaz com o intuito de falar de Jesus para ele. Tipo assim, não tem problema você
Dá um exemplo só, bem assim, não lembro se foi isso. Não tem problema você beber ou algo assim do tipo. É um exemplo só. Eu não sei se foi essa a intenção. Só que para cá a intenção de querer falar de Jesus para a pessoa. Tipo, aprova o erro para depois falar de Jesus. Aí eu comentei por cima, né? Um bocudo às vezes, né? Falei, o que adianta, gente, você aprovar um erro de alguém para ganhar ela para Jesus é a mesma coisa que você comer uma comida estragada e dizer que está gostoso. Não dá. Não combina, né, gente? Normalmente, quando a gente come alguma coisa que está estragada, a primeira parte nossa que é o repulso. A gente quer cuspir aquilo, quer jogar fora. E não é diferente quando se fala das Escrituras. Deus nos deu a sua palavra para a gente anunciar boa nova. Anunciar. Então, ajudar é uma coisa, se contaminar é outra. Eu não sei aonde, como, a maneira como que o Espírito Santo leva você nessa hora, mas eu peço para você guardar isso no seu coração. Gente, ajude as pessoas que Deus colocar diante de você, mas não se contamina por isso. O Eliseu, ele representa isso de forma bem clara. E a resposta do Naamã prova que ele esperava algo disso. Aqui diz no versículo seguinte, vamos continuar. Porém, Naamã se indignou muito e se foi dizendo isso que dizer comigo, certamente se ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação, ficou indignado. Eu esperava que ele fizesse, colocasse as mãos sobre a lepra, mas ele não podia. Ele ia ajudar, e ajudou, não ajudou, gente? Mas ele não podia se contaminar, gente. Ele não podia, era uma questão, tinha um limite naquele período, era mais estrito ainda, então tinha que fazer. Mas aí que eu digo, Deus não honrou, gente? O que importa, pessoal, é a gente fazer só algo que a gente acredita ou Deus honrar o que a gente fez ou falou? É muito mais importante. Às vezes eu posso estar certamente de uma forma distante, humanamente falando, mas Deus honrando a cada palavra, do que eu posso estar próximo e Deus honrar. Eu quero Ele fazendo a obra através de nós, não ao contrário. E assim vai. Diz o versículo seguinte. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Ele estava dando a solução. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou como o povo de Deus. Purificado. Vamos dizer de forma bem simples e direta, Eliseu ajudou e não se contaminou. Dá para fazer ou não dá? Dá para ajudar ou não dá? Não precisa se contaminar, gente. Dá para a gente ajudar. Sabe, dá para nós fazermos conforme o Espírito de Deus ele dirige. Como ele tem ele dirigido? Ajude. Não se contamina. Não podemos usar aquela expressão que Paulo muitas vezes não, ele cita e muitas vezes a gente fala sobre isso. Nós temos que fazer de loucos para ganhar os loucos, gente. Fazer de louco não é pecar. Não é sair da linha, né? É permanecer no que Deus ele está dizendo. Se fazer de louco é entrar naquele ambiente mostrando que você é diferente, num ambiente que todo mundo discorda. Mas você não vai fazer o que eles fazem. Você vai fazer o que Deus, o Senhor, está falando com você para fazer. E aí Ele vai honrar. Povo de Deus, imagina só você dizer para alguém, olha, mergulha. É um exemplo, tá? Não é sair falando isso direcionado. Mergulha 7 vezes no Jordão e alguém vai lá e simplesmente volta totalmente curado pelo que você disse. Não houve proximidade. A prova disso é que depois, quando ele é curado, ele vai lá, né? Ele ouve a voz desses 2 servos dele. Ele ouve, vai até então Jordão, mergulha na 7ª vez, ele está totalmente purificado, ele volta, e quem quer que atende ele? O porquê agora Eliseu vai e atende ele? O porquê agora Eliseu então desce? Já que ele não atendeu a primeira vez, por que atendeu a segunda? Aí que a gente observa, né? Ele não estava mais contaminado. Aí você pode abraçar, aí é diferente, né? Aí é um outro detalhe. Mas eu não posso aprovar, eu não posso ferir, eu não posso ultrapassar, eu não posso quebrar o que Deus me inspirou dentro da sua palavra, com a intenção que seja ainda boa. Ajude, Igreja de Cristo, mas não. Ajude sim. Seja um instrumento nas mãos do Espírito Santo, porque Ele que te capacita. Mas não se contamine, porque Ele é santo. É Ele quem vai usar vocês, é Ele que vai capacitar em tudo quanto você fizer. Quando nós aceitamos a Jesus, pessoal,
Todos nós que já aceitamos, se porventura alguém que não fez, se alguém em casa está assistindo e não fez, faça isso. Aceitar a Cristo não é aceitar a pessoa só, ter Jesus como Deus também, mas aceitar Ele como a palavra. Aceitar Ele num todo, né? Não que adianta a gente dizer, eu aceitei Jesus, pastor, mas eu vivo minha vida desleixada. Não posso. Eu aceitei a Cristo, mas eu tenho aí, se alguém for pegar a minha ficha, vai ver aí que eu estou feio. Não é ficha diante dos homens, não, mas diante do céu. Se alguém eu souber aquela coisa toda, se colocar hoje, até um exemplo fácil de entender. Hoje em dia, né, não tem muito como esconder essas coisas. Ajuda bastante. Se hoje alguém puder olhar todas as suas... É um exemplo, não estou querendo cutucar ninguém, nem. Só estou falando. Se alguém hoje puder abrir o seu WhatsApp e ler todas as mensagens que você via para todo mundo, você ficaria envergonhado com alguma delas? Não precisa me responder, por favor. Não é para você também, é para você se fazer esse autoexame. Hoje eu estou falando de WhatsApp, né? Pode ser outras coisas. Porque se tiver, significa que pode ter pessoas que você até ajudou ali, mas talvez tenha algo que está te contaminando. Então, esse cuidado, se a gente não tiver, pessoal, onde fica o céu quando a gente chegar nesse dia? Para onde a gente vai? Sabe esses cuidados? É necessário. O Eliseu, então, me traz esse entendimento, me traz essa inspiração, a ponto de que, sim, eu posso ajudar, só que eu não posso me contaminar para fazer essa ajuda. Eu não posso tocar na lepra, é isso que eu quero dizer. Eu não posso chegar lá. A pessoa ela pode estar leprosa, e eu vou falar com ela, eu vou ajudá-la, mas eu não posso tocar na lepra que ela tem. Eu não posso me aproximar e ter o ponto de ficar como contaminado diante dos homens naquela situação, porque como que vão me levar a sério depois? Como que as pessoas levarão a gente a sério depois? E é isso que é importante a gente ter. Então Jesus nos ajuda, né? Nos ajude a ajudar, nos dando a sua palavra para não nos contaminar, para não entrarmos no mesmo ambiente e se nos tornarmos o ambiente que a gente entrou, mas mudar o ambiente que a gente entrou. Quando as pessoas precisarem, elas sabem que podem contar conosco e quando a gente falar, elas vão respeitar o que a gente falou. E assim vai. Vamos passar um pouquinho para frente, só para entendimento? Capítulo ainda, a mesma passagem. Versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, depois de purificado, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou. É muito bonito isso aqui. Que eu a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Dá para entender o que é aqui, gente? Eliseu agora estava diante de Naamã, não estava distante. Agora ele não precisava de mensageiro. Ele podia estar direto, porque ele não estava mais leproso. Então é nítida que a informação que dá para a gente fazer o que é certo sem nos sujar. Dá ou não dá? Dá. Querer é outra coisa, né, pessoal? Mas a gente quer, não quer, gente? Está num ambiente como esse hoje de manhã, nesse dia, como se fosse à tarde, à noite, não importa, mas com o coração aberto, onde o Espírito Santo vai fazer uma grande obra ou não? Pessoal, isso é sério, é real. Sabe, não se limita, pelo menos eu trago isso para a minha vida, tá? Não se limita ao altar, gente. Ou seja, ao momento da igreja. Se a gente não for, se a gente não tomar a atitude pós-altar, pós-igreja, e não nos mantermos dentro do que a gente acredita igual, do que a gente crê, aí a gente entra no grupo dos, me perdoe a expressão, mas entramos no grupo dos hipócritas, que só fingimos. Precisamos ser o que a gente é em todo lugar. É assim que Deus vai nos honrar sempre. E o que Eliseu fez foi isso. O Eliseu que mandou a mensagem era o Eliseu que estava diante do profeta. Era o profeta que estava diante, era o mesmo profeta que estava diante do soldado, do capitão. É nítido. A grandeza, tanto que quando o capitão ofereceu dinheiro para ele, ele não aceitou. Sabe, essa certeza é tão bonita de ver. Aí vamos só continuar. Aí deixou um baita testemunho aqui, né? E disse Naamã, versículo 17: Seja assim, contudo, deste a este teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, que é o deus pagão do pessoal da Síria. Nisso perdoe
o Senhor o teu servo. Ele pede um pouco da terra de Israel para levar para a Síria, para que pudesse adorar a Deus ali. E ele falou, nisto perdoe, porque eu sou soldado do rei da Síria, e eu estou lá a trabalho. E aí eu sou aquele que guarda o rei. Né? Então ele é literalmente o guarda-costas, né? Ele era o guarda-costas do rei da Síria. E quando ele vai no templo adorar o Deus dele, olha, desde já me perdoe, por respeito ao rei, né, eu tenho que fazer a reverência, mas não farei mais ao irmão de forma alguma, aquele Deus pagão, só por respeito. O Naamã, ele não só foi então curado, que a gente sabe, né, gente? Ele teve um testemunho tão grandioso que ele já antecipou tudo que pudesse acontecer para que Eliseu soubesse. Mas no primeiro momento Eliseu nem tinha aparecido. E ele até jogou Eliseu, né? Dá para a gente fazer a coisa certa? Dá. Vamos fazer o que é certo? Espero que sim, né? Esse é o cuidado, gente. Quem que Deus tem colocado diante de vocês? Pode ser familiar, pode ser ente querido. Não estou falando que você não vá ajudá-los, ajude. Mas não se contamina. Às vezes a gente acaba sem perceber tocando nas lepras. Hoje é simbólico, né, gente? A lepra, né? Não é doença em si de contaminar. Ninguém vai ficar hoje, nossa, irmão, você foi no hospital e foi orar por alguém doente, agora você está doente. Não é assim que não funciona mais assim. Mas naquele tempo era assim, gente. Se Eliseu tivesse tido contato com Naamã antes da cura, Eliseu poderia ter sido visto como um homem contaminado, que não poderia. Naquele tempo era rígido. Nós temos um relato até bíblico de Marcos 5, da mulher do fluxo de sangue, conhecidos por todos nós, né? Que qual que era o temor dela? Para quem conhece um pouco também disso. Ela era uma mulher que tinha um fluxo contínuo há 12 anos de sangue. Se nos dias das mulheres, as mulheres tinham que ficar 7 dias separadas, que não podiam, porque quem tivesse contato com ela ficava contaminado, pela lei, imagina uma mulher de 12 anos. Ela não podia estar no meio da multidão. Aí foi quando Jesus estava mudando tudo. E aí foi quando ela disse, se tão somente tocar na orla das tuas vestes, que é um pedacinho de corda da veste de Cristo, que é dos judeus, da tradição. Se eu tocar ali, certamente eu ficarei curado. E aí quando ela tocou, saiu virtude, Jesus parou, disse, quem me tocou? Aquela história que nós já conhecemos muito bem. E aí quando Jesus olha para ela, a Bíblia fala que ela levantou as mãos, temendo e tremendo. Por que tremendo? Medo de quem? Do povo, gente. Medo das pessoas. E aí ela disse, contando o testemunho, toda a verdade, que ela sofria com fluxo de sangue, aquela coisa toda. Jesus deu uma lição, porque se não tivesse Jesus ali intervido, ela seria apedrejada até a morte, gente. Para ver como que a coisa era séria. E ela tocou nas vestes, porque se ela tocasse em Cristo, qual que era o pensamento dela? Eu posso contaminá-lo. E aí como que ele vai ser visto para as pessoas? Só que Jesus vai lá e dá aquela lição, ele vai mudando, só que é Jesus ensinando. Então, dá para ajudar sem se contaminar ou não dá? Deus deu a palavra para que, ao seu exército, para que nós anunciemos as boas novas. Vamos anunciar ou não, gente? Deixa Jesus usar vocês mais ainda. Que essa semana seja de grande milagre na sua vida. Deus vai pôr muitas pessoas para que você possa ajudar. Mas Ele já está te preparando. Você consegue, viu, filho? Ajudar, viu, filha? Sem se contaminar. Você não precisa se contaminar ajudando. Você não precisa tocar nas lepras para fazer o bem. Você pode fazer as pessoas simbolicamente perderem a doença sem se contaminar. Serem livres da doença, na verdade. Dá para fazermos o bem, Deus seja louvado por isso. Deus vai usar muito vocês, então se prepare. Creio que essa mensagem veio porque vai vir pessoas que você vai poder ajudar. E algumas delas pode ser que estejam contaminadas. Então não faça o que ela faz. Só dê a palavra que tira ela do que ela faz. E ela vai ser muito grata a Deus, primeiramente, mas também a você que ajudou e deu bom testemunho. Que Deus use mais ainda a gente, né, gente? Em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer oração? Vamos se preparar, pessoal?